Olá pessoal, conforme prometido hoje lá no meu story do Instagram, vou conversar sobre o que está acontecendo com a Natura. Isso tem total relação com um possível uso do seguro J-Non, então achei bem interessante para usar como exemplo para você entender como os conselheiros estão expostos, como eles têm risco e como uma empresa que tem conselho deve ter um seguro J-Non. E lembrando que todas as SAs deve ter um conselho, tem conselheiros, então todas as SAs deveria ser mandatório ter um seguro J-Non. Bom, se você não me segue no Instagram, aproveitando, me siga lá, né? Que eu sempre coloco notícias também, comento lá nos stories o que está acontecendo. Como é uma coisa mais informal, é mais rápido, né? Então vamos ao vídeo. O que aconteceu? Se você nem sabe do que se trata, Oi Natura, queda de ações, tem algum problema? Teve um influenciador digital, né, que comentou falando sobre a Singu, né, sobre o acionista da Singu, né, o criador da Singu, que é o Thales Gomes, e falou que a Singu é uma empresa, foi muito estranho esse investimento da Natura na Singu, porque a Singu sempre deu prejuízo e blá, 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 e que ele vende a ideia de que ele é um ótimo gestor, mas não é bem assim, porque a empresa dele era deficitária, a EasyTaxi nunca deu lucro e blá, 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 blá. O Thales Gomes processou esse influenciador, que é o Ryan dos Santos. O Ryan dos Santos foi se defender desse processo, falando que, né, ele disse, né, que o advogado comentou com ele que, peraí, ele tá te processando, então é verdade tudo isso, que a Singu é deficitária, que o porquê que teria algum problema, né, nesse investimento da Natura em cima da Singu, né, e aí esse Ryan dos Santos resolveu pôr a boca no trombone. Ele falou que um dos acionistas da Singu é enteado do sócio controlador da Natura. Então, é um pouco estranho, né? Uma empresa que não dá lucro, que, né, deficitária, etc, 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 tem um aporte tão grande de uma empresa, tão grande assim para os padrões da Singu, né, para os padrões da Natura, irrelevante, mas ter esse aporte que vai acontecer durante 4 anos e depois a Natura vai ter o direito de assumir o controle da Singu, né? E ele ter essa relação tão íntima aí com o presidente do conselho da Natura, que é o padrasto dele, né? Então, assim, não tô falando que houve irregularidade e que não existe sinergia entre a Singu e a Natura, tá? Até porque a Singu é uma plataforma digital, um aplicativo, né, que você contrata manicure, massagista, então até tem mesmo sinergia, imagina, a massagista vai lá vender produto da Natura e tal, mas a questão não é essa, a questão é, será que seguiu as normas de compliance? Será que é ok investir na empresa do enteado, né, porque, grosso modo falando, né, teria sido isso que aconteceu. Até agora a Natura não se manifestou, não respondeu nada, e aí tá se levantando essa lebre que teria ferido as normas de compliance, a governança corporativa, como que o conselho teria aprovado um investimento desse, né? E o que eu acho mais bizarro é que ao invés de tratar do que é o assunto, né? Porque a gente tá falando de uma empresa de capital aberto, ela deve prestar contas, não é assim, não é do seu interesse, eu invisto em quem eu quiser, não é assim. Você precisa prestar contas com o mercado, porque você tem acionistas pelo povo, né? Então você precisa, sim, dar esse tipo de informação, esse tipo de satisfação. E o que eu acho lamentável é alguns veículos de notícia, inclusive veículos de finanças, né, falando que por briga de influenciadores a Natura tem uma queda de ações. Não, meu filho, não foi por briga de influenciadores, foi porque foi levantada uma suspeita de uma irregularidade, de uma falta de ética, de uma falta de compliance, de cumprir os protocolos de governança corporativa, e por isso abalou a imagem da Natura essa notícia, e por isso que teve a queda de ações, não é por causa de briga de Ryan dos Santos e Thales Gomes. Afinal, quem é Ryan dos Santos e Thales Gomes para a Natura? Não tem nada a ver. O Thales, que foi a pessoa, né, que é a fundadora do Singu, ele não deve prestar contas. Quem deve prestar contas é a Natura, porque é a Natura que fez esse aporte na Singu, entendeu? Então, é a Natura que tem um padrasto, que tem um cargo no conselho e aportou, né, aprovou o aporte aí na empresa que o enteado é acionista, entendeu? Então, tudo isso para te colocar no jogo, né, para você entender do que eu tô falando. Tudo isso vai ser apurado, vai ser verificado se realmente é ou não é. Mas o que eu acho muito estranho é que até agora ninguém desmentiu que o enteado era acionista da Singu
Então, meio complicado, né? Vamos aguardar. Mas é onde entra o Jane nessa história, Tabata? Como eu falei pra vocês, o conselho é um órgão. Eu já falei isso em outros momentos. Sempre que eu falo de conselheiro, eu falo muito isso lá no Venda Seguro, nas aulas relacionadas a Jane. O conselheiro é o ser humano que mais precisa do seguro Jane. Por quê? O diretor que está lá no dia a dia da operação, ele está vendo o que está acontecendo, ele sabe ali onde pode dar problema, ele está ali no feeling do dia a dia, sabe? O conselheiro não, ele toma decisões com base no que contam para ele, do que reportam para ele. Claro que ele tem todo o direito de fazer perguntas, de questionar, de pedir análise, de pedir pareceres técnicos de pessoas especializadas em determinados pontos, mas ali no dia a dia pode passar batido. Uma coisa é você estar na situação, outra coisa é você ali ir para uma reunião de conselho e ter de deliberar sobre um assunto com base nas informações ali que foram apresentadas. Por isso que eu falo que o conselho tem muito mais risco, o conselheiro, aliás, tem muito mais risco do que um diretor. E tem outro detalhe, né? Se o conselheiro, por exemplo, que alguém votou contra, um conselheiro lá X votou contra esse investimento na Segu. Se ele não registrou esse voto contrário em ata, ele responde pela decisão da maioria. Então, mesmo que ele tenha sido contra, se ele não fez constar isso em ata, ele vai responder pela decisão da maioria. E aí, na prática, o que pode acontecer? Bom, a CVM agora pode mandar um ofício para entender como que aconteceu essa transação, se ele realmente é enteado, o que foi avaliado, por que a empresa valia esse investimento, né? Qual a sinergia com a Natura, etc, etc, etc. Se a CVM achar que a resposta do ofício não está satisfatória, esse ofício por si só já é uma expectativa. Aliás, na minha opinião, essa situação eu já registraria como expectativa de sinistro. Já pegando o gancho, né, da prática, isso já é uma expectativa que, opa, alguém levantou uma lebre de suposta, eu não sei se eu posso dizer irregularidade, mas, sei lá, falta de cumprimento, dos protocolos ali de compliance, né? Alguém levantou essa lebre. Então, eu já registraria isso como expectativa, porque podem vir reclamações, tanto de acionistas minoritários, de acionistas majoritários, enfim, de entender melhor. Se essa parceria não trouxer resultado para a Natura, lá na frente podem questionar, falando que o negócio foi viciado, porque tinha interesses, tinha conflito de interesses, né, nesse investimento, enfim. Então, aí tem elementos de uma expectativa. Se a CVM, entendi que o ofício a resposta tá ok, não tá tudo certo, não teve nenhuma irregularidade, caso encerrado, vida que segue. Mas isso não impede que outras pessoas entrem com uma ação judicial, tá? Como eu falei, um acionista minoritário. Se a CVM não se sentir satisfeita, não ficar muito claro, né, na resposta, não sei se houve irregularidade, se houve descumprimento aqui das regras, vamos instaurar um processo administrativo sancionador. Aí ele vai ter uma reclamação na esfera administrativa, vai ter de contratar advogado para se defender. Eu falo os conselheiros, né? Que são as pessoas que podem ser questionadas. Inclusive o presidente do conselho, que é o padrasto do acionista da Segu, né? Então, tudo isso, eles poderiam usar a apólice. O padrasto em si sabia claramente da situação, né? Se isso tudo é verdade, né? Ele tinha pleno conhecimento aí do suposto conflito de interesse. Mas ainda assim, ele pode usar os custos de defesa, tá? Ele só perderia o direito à apólice se for comprovado dolo e esse dolo transitar em julgado, então lá na frente. Agora, os demais conselheiros estão lá de... Oi, nem sabia o que ele era seu enteado, né? Não viu o estatuto da empresa, não viu o contrato social, aliás, não viu quem eram sócios, enfim, passou batido, talvez teria passado batido essa situação. Então, eu quis trazer essa notícia para vocês, comentar. Primeiro porque os comentários, infelizmente, de veículos respeitados são muito assim, briga de influenciador. Não, me poupe, né? Não é briga de influenciador. Foi levantada uma suspeita relevante aí. E por isso que caiu as ações da Natura. E principalmente o que essa queda das ações, o que aconteceu, que fato é esse relevante, né? Que teria provocado tudo isso e que pode provocar uma reclamação de Jane. Nesse momento é uma expectativa, mas daqui a pouco pode virar uma reclamação. Se vier a acontecer essa reclamação, né, eu volto aqui para contar os desdobramentos, o que estaria coberto, o que não estaria. E o resumo da ópera. Se você tem como clientes empresas que são sociedades anônimas,
verifique agora se elas têm um seguro J&O para proteção dos administradores e especialmente dos conselheiros, porque se ela não tiver, esses conselheiros podem ficar desamparados.